Olá, meu nome é Ramiro Quaresma, né, sou curador da Cinemateca Paraense e nós estamos aqui na quinta semana do Patrimônio Audiovisual da Amazônia, um projeto que faz menção ao Dia do Patrimônio Audiovisual Mundial, que é o dia 27 de outubro, uma data estabelecida pela Unesco para que a gente discuta e celebre o cinema enquanto documento histórico da sociedade, né? E hoje a gente vai conversar aqui com o realizador paraense, mais especificamente bragantino, né, da cidade de Bragança, do Pará, e a gente vai conversar um pouco sobre a obra dele, os filmes, o trabalho dele. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite, por estar dividindo um pouquinho dessa minha história aqui no audiovisual. No audiovisual feito às margens do Rio Caeté, em Bragança, e contribuindo um pouco com o audiovisual paraense, né? Eu achei muito legal, assim, o teu trabalho, assim, que foi uma coisa que eu questionava muito nas minhas pesquisas, né, sobre o cinema paraense, né, o Pará, um estado, né, e que acabava que sempre ele se tornou muito um cinema de Belém, sabe? Era mais um cinema da capital do que um cinema do Pará, de certa forma, como um todo, né? Apesar de que Belém, de certa forma, seja uma síntese de todo o Pará, né? Com as suas peculiaridades todas, mas ele é, de certa forma, um agregador do Pará como um todo, né? E encontrar a tua obra, né, de um realizador de Bragança, assim, foi uma coisa bem positiva para mim, sabe, para minha pesquisa, assim, e compreender essa dimensão do interior, uma nova perspectiva de cinema, com outros tipos de dificuldades, mas também com outras abordagens também interessantes. Eu queria que tu também falasse agora para a gente um pouco dessa tua trajetória até tu chegar no cinema, né? Como é que foi esses teus primeiros passos, assim, até chegar ao audiovisual, assim, enquanto realizador e como espectador também? Como é que chegou essa vontade, assim? Eu sempre começo minha história falando que a minha relação com o cinema se deu a partir dos filmes da Sessão da Tarde. Né? Aqui em Bragança, enfim, na década de 90, quem não tinha antena parabólica só pegava um canal, que era a Globo. Então, os filmes que eu assistia eram os filmes de Sessão da Tarde. Então, isso sempre me chamou a atenção, né, de querer. A princípio, eu queria ser ator, mas depois eu fui ver que não tenho esse perfil. Mas eu queria estar, de alguma forma, dentro do audiovisual, dentro do cinema, enfim. Então, eu sempre me envolvi com arte de alguma forma, desenho, música, mas em 2005, precisamente, isso foi um marco na minha vida, não esqueço, foi quando veio para Bragança um projeto chamado Caravana da Imagem, realizado pela Marcinha Macedo, e trouxe para cá, para Bragança, três oficinas. Oficina de direção, oficina de produção e oficina de roteiro. Então, nessa época eu trabalhava, em 2005, trabalhava no comércio, e eu passei a semana toda sem trabalhar, passei o dia todo nas oficinas. E no final da oficina que eu fui pedir para o meu chefe para eu faltar para ir para a oficina, isso já faltou mesmo. E no final a gente produziu um documentário sobre o Vila Fiel. E todo esse universo começou a me encantar, e a partir desse momento eu comecei a perceber que isso era possível. Porque na minha cabeça, né, de uma experiência de cinema de sessão da tarde, para mim o cinema existia apenas nos Estados Unidos, enfim, em Hollywood. Até o cinema brasileiro, para mim ainda, né, nesse início dos anos 2000, ainda era um pouco um mistério, né? Eu aqui, né, no interior do estado, mas esse projeto me apresentou o cinema paraense, né? Apresentou os filmes produzidos no final dos anos 90, início dos anos 2000, tipo Dias, a Mulher de Charadeiras, né?
enfim, chama Verequete. Então, eu percebi que isso, apesar de ainda muito distante, era algo que eu poderia lutar. Enfim, eu ali eu com 2005 estava com 18 anos. Então, e eu nunca tinha ido ao cinema. E o mesmo projeto, 2, 3 anos depois, me proporcionou ir ao cinema. Eu fui assistir, se eu não me engano, o nome do filme era Opala, com o Cauã Raymond e a Marília Pêra. Foi no Festival Curta Paracine Brasil, numa dessas edições. E eu fui a primeira vez no cinema, que foi ali no Maria Silva Nunes. Então, assim, para mim foi fantástico, isso tudo marcou minha vida, marcou minha história. Eu estou aqui hoje porque esse projeto de imperialização, de levar o cinema para outros lugares, de levar o cinema, ou seja, expandir essas possibilidades, apesar de que naquela época ainda o cinema ainda era feito, né, analógico, ainda hoje não é barato, mas também naquele período era muito mais caro do que hoje. Isso me possibilitou hoje, né, estar realizando, se continuar sonhando e realizar. Sou muito grato a esse projeto e eu não esqueço esse meu start. Então, de lá para cá, eu tive outras referências. Participei de um projeto aqui da minha cidade chamado Aluno Repórter, Imprensa na Escola, onde foi realmente uma escola para mim. E aí foi onde que eu fui parar na montagem. Eu acabei me interessando pela montagem audiovisual. E foi nesse período em que transformou do analógico para o digital, onde todos os tutoriais estavam ali no YouTube. Então, você poderia pegar como editar, como montar, como fazer uma animação. Isso, basicamente, foi uma escola em tanto. A tua formação, então, foi basicamente esses cursos, né? Desses workshops e tutoriais de YouTube, né? Que até hoje a gente sempre se recorre a eles de qualquer forma, né? E aí, mas tu, assim, quando tu começaste já a pensar talvez num trabalho próprio teu, assim, como é que foi esse estalo, assim? Que histórias eram essas, assim, que apareceram para tu querer contar, assim? Na minha cabeça, as minhas histórias eram muito, muito grandes, né? Eram muito megalomaníacas. Eu queria fazer com uma referência muito louca. Coisas que para mim não conseguia fazer no simples, né? No simples. E eu não consegui fazer, eu queria fazer cinema, não consegui fazer, eu tentei ainda a primeira ou segunda turma, só que eu me formei em letras aqui em Bragança, em 2013, e tempos depois eu fiz uma pós-graduação em audiovisual, em Belém. Eu estava trabalhando aqui já e conseguia ir todo final de semana, todo final de semana para Belém para estudar essa pós. Isso em 2014. Era uma pós que tinha no Exam? Era. Tá. Era uma... Nem terminando, porque eu entreguei meu artigo. Mas em 2013, melhor, em 2011, o Bizu, que foi um projeto do governo do Estado, trouxe para cá uma oficina de fotografia. Foi onde eu me interessei mais pela fotografia. Foi no momento que eu aprendi como fotografar. Foi, se eu não me engano, a pessoa que veio ministrar foi o Sidney. E eu consegui, eu vi ali, poxa, a fotografia é algo que me chamou muita atenção, criar essas imagens, né? Criar as possibilidades imagéticas. E anos depois, 2013, eu fiz uma oficina com o Renato Chalu, que era de montagem de fotografia para vídeo. Foi aí que eu fiz o meu primeiro curta, chamado Tons Bicentenário. Tem essa não concordância, né? Por causa de que eu peguei assim, a gente fez acompanhou um dia da Marujada e eu estava pegando os detalhes. Eu peguei umas outras coisas. E como a gente não conseguiu fazer um vídeo, eu peguei as minhas imagens e montei um vídeo de 3 minutos. Só que eu não queria fazer um vídeo como todo mundo faz, colorido. E eu queria, de alguma forma, trazer essa raiz preta da Marujada, né? Onde realmente surgiu essa manifestação cultural bicentenária.
E eu disse, poxa, vou aumentar o contraste e vou fazer em preto e branco, tirar acho que o colorido e transformar, né, na textura e nos movimentos da festa. E aí eu fiz meu vídeo de 3 minutos e participou de alguns festivais em Belém. Enfim, ganhei menção honrosa no segundo festival que teve Curta Pará, se eu não me engano. Aí foi meu primeiro, assim, sem pretensão nenhuma, assim, de grandes festivais, não tinha essa, não sabia como funcionava esse processo, mas eu mandei para os festivais e acabou participando de 2 festivais. E foi meio que meu filme, esse foi meu primeiro filme realmente que eu cimentei, né? E tá, que eu considero dessa forma. E então, depois, aí, de 2013, 2014 para 2019, foi quando eu fiz meu primeiro curta. Foi o Assustado, foi uma parceria com o Clemente, é uma história dele, a gente roteirizou junto e a gente colocou no prêmio de difusão artística, e a gente conseguiu fazer muita parceria, muito, porque assim, a gente acabou trazendo alguns parceiros de Belém, alguns amigos que eu conheci, e a gente conseguiu fazer assim, com muita parceria aqui esse filme. E, assim, eram amigos que se juntaram, bora tentar fazer cinema. Aquela guerrilha bem conhecida do início da carreira, né? Tinha recurso, mas era mínimo, assim, então dava para fazer algumas coisas. Mas foi assim, foi bacana a experiência, foi legal, assim, eu reuni uma boa quantidade de gente e a gente passou aqui, acho que foi, se não me engano, 5 dias gravando em Bragança e foi um resultado bacana, apesar do que filme. Mas tá aí, tá na Amazônia Flix, a gente escreveu naquela curadoria que tinha do catálogo gratuito e tá lá, tá disponível para ser assistido na Amazônia Flix. Tu também exerce também tu exerce essa função de direção de fotografia bastante também, né? Na verdade, assim, dentro desse processo, eu me descobri que eu prefiro ser diretor de fotografia do que dirigir muitas vezes. Eu acho mais interessante, né? Só que assim, nesse nosso, vamos dizer assim, nosso mercado, nosso processo de audiovisual, você tem que ter acho que uma carreira muito bem consolidada para te ser chamado para fazer outros projetos, tu como diretor de fotografia. E muitas vezes para te mostrar como fotógrafo, você tem que fazer os seus próprios projetos, assim como diretor também. E, enfim, a fotografia assim, a criação imagética, né? Você transformar aquela ideia em imagem, brincar com a luz, com a sombra, com as cores, textura, enquadramento, eu acho isso maravilhoso. Assim, me encanta muito mais do que dirigir o processo. Conta um pouco mais pra gente como foi a produção desse Assustado, assim, foi, assim, o por trás das câmeras, assim, como é que foi tu levar já tu começaste a fazer, digamos assim, um cinema com certo recurso, talvez pouco, mas era um recurso, né? E aí tu vem pra tua cidade, né, Bragança, né? O que eu acho muito bacana, né? Porque tu não precisaste migrar para fazer o teu cinema, né? Tu tentaste puxar o cinema para tua cidade, né? Como é que foi essa recepção dessa atmosfera de Bragança para o teu projeto, assim, trazer para tua cidade uma produção de cinema, assim, para tu começar a fazer? Eu acho que foi assim, um processo bem coletivo. Porque se não fosse esses parceiros mesmo, essas pessoas que disseram, lá, entrasse na loucura junto comigo, talvez a gente não tivesse conseguido realizar esse projeto. Porque, assim, a gente, no filme tinha um caminhão, tinha um amigo, a gente conseguiu o caminhão de uma loja de material de construção, arranjou o caminhão, a gente só colocou combustível, e o motorista também foi parceiro e gostou de participar do filme. A casa que a gente filmou era a mesma casa que a gente tinha conseguido com outro amigo para hospedar as pessoas que não conseguiram, que vinham de fora, porque assim, tinha algumas funções que a gente não tinha aqui e a gente precisava trazer. E interessante que muitas dessas pessoas que mantiveram até hoje. A gente mantém essa parceria até hoje
nos outros projetos. Tem um cara que foi super parceiro, inclusive, né? Abraça até hoje nossos projetos, sim, que é o Claudinho Castro, que é um gaffer. Hoje, ele é de Belém, mas hoje ele mora em São Paulo. Mas, de vez em quando, ele está por aqui, a gente tem algum projeto, ele está participando. E ele, assim, é um cara que, inclusive, como fotógrafo, ele me deixa muito seguro no set. Assim, até como diretor também, ele me deixa muito seguro, porque é um cara que está ali. Ele faz, assim, com muito profissionalismo e muito amor. Consegue juntar esses dois, porque tem gente que não consegue, né, juntar esses dois fatores. Mas assim, é um cara assim muito parceiro nos projetos, assim. Bora lá, bora fazer, inclusive todos os meus projetos, acho que a maioria, ele tá participando como gafe, como assistente de câmera, e às vezes até como câmera. Então, o processo foi realmente bem no coletivo mesmo. A gente conseguiu, tipo, tinha os músicos, a gente conseguiu, os que vinham não vieram, a gente em cima da hora ligando para os amigos, cara, consegue, pega um instrumento não sei aonde, pega o instrumento na casa de fulano, citando, vem, faz aqui, e foi em cima da hora. Às vezes tinha gente passando na rua, tinha um personagem que a gente disse, mas quem é esse cara que está aqui? Era um que foi só num dia, ele estava fazendo a festa lá, ele só foi um dia de filmagem. E no outro ele tinha subido, nem sabia quem era. Mas era um amigo de uma pessoa que levou, mas não pôde no dia seguinte. Enfim, assim, foi muito nesse processo de parceria. Então, assim, muita dessa galera aprendeu fazendo. Tanto é que no segundo projeto, em 2020, né? Isso foi em 2019, 2020, durante a pandemia, a gente fez o Benzedeira, na verdade, o Benzedeira foi uma série documental de vários projetos. Aí a gente já trabalhou com essas mesmas pessoas, já com um pouquinho mais de compreendendo o processo, dizendo a gente consegue fazer, então vamos tentar. O recurso menor, uma coisa megalomaníaca, que era fazer o recurso, acho que do mesmo recurso do filme Assustado, a gente tenta fazer 5 documentários de 15 minutos. E a gente fez, e o grande empecilho nesse processo foi a pandemia mesmo, porque a ideia era fazer o processo, falando isso do outro projeto, ela falar sobre os saberes. Então, tinha muitas pessoas idosas nesse processo, e era uma coisa grande para a gente. E essas pessoas que trabalharam no Assustado, que nunca tinham feito cinema na vida, eu só tinha a teoria, que era o meu estudo e olhar, tutorial, essas coisas, também, para mim, era uma experiência nova. Então, todo mundo aprendeu junto, fazendo o Assustado. O Assustado, basicamente, foi um laboratório valendo, assim. E aí, tu fizeste essa websérie, né, sobre esses saberes fazeres, digamos assim, da tua cidade, né? Foi daí que surgiu o personagem da benzedeira, desse processo? Não? Como é que surgiu esse personagem dentro da tua vida? O projeto Saber Bragança, né? Agora, o que me chamou, o que me motivou a fazer isso? Na minha infância, adolescência, eu presenciava essas manifestações. O ato de benzer, o ato de fazer a ladainha dos mortos, no 8º dia do defunto, enfim, do morto, a mandicoeira, enfim, essas coisas que hoje você não encontra com facilidade na sede da cidade, você encontra com um pouquinho mais de dificuldade nas comunidades, nos interiores da cidade, ou, enfim, da Amazônia. É uma coisa muito da Amazônia, né? Essas questões. E eu não consegui imaginar. Então, a ideia de fazer essa série documentária é tentar fazer esse registro para a posteridade, né? Para outras pessoas que não vão conseguir presenciar isso de fato, ou nunca presenciaram, entender que ou quem é o que é esse tipo de manifestação. Então, foram elencados cinco temas, né? Que foi o ato de benzer, a benzedeira, né? A ladainha dos mortos, que era uma ladainha essa mesma do santo, só que voltado para o morto, né? Em intenção ao defunto, que é feito no 8º dia de morte do falecido. E tem a marujada, né? A maruja, com
uma figura, né, da cultura, e tem a mandicoeira, que é um mingau feito da mandiocaba, que é um tipo de mandioca, só que tem todo um processo místico na fabricação, no processo de produção. Então tem toda uma relação assim, meio de mistério, de como produzir. Tu não pode fazer barulho, você não pode entrar para ver como é o processo no meio do processo, tem que ver desde o início. Então, e passa um dia todo cozinhando. Enfim, açúcar é da própria raiz. Então, é uma comunidade se movimenta para se fazer esse mingau, né? E é muito comum, vende-se todo semanalmente no mercado, mas é um mingau muito próprio do dia de finados, está chegando agora, né? Do dia 12, ou seja, tem uma feira, ou seja, a frente do cemitério, em Bragança, se torna uma feira, assim, e tem várias bancas com caldeirões e caldeirões de mandicoeira. É um mingau visualmente não muito agradável, mas ele é saboroso, a meu gosto, né? E também tem o cinema, que Bragança, né, antes, né, na década de 20, na década já, no século 20, até o início dos anos 90, teve uma média de 6 ou 5 salas de cinema, e todas fecharam, né? Todas não, e hoje a gente não tem nenhuma sala de exibição. Tivemos o Cine Olímpia, também muito parecido com o mais famoso de lá. Tivemos o Cine Amazônia, o Cine Arte, que é o Cine Arte, justamente é o cinema que é um dos personagens que a gente entrevista, é o dono do Cine Arte, que trabalhou no outro cinema, começou como lanterninha, como servente, e hoje acabou sendo dono de um cinema que fechou no início dos anos 90. Então, assim, essa cenário de Bragança com a relação ao cinema existe e tem que ter um passado, né? E a gente teve várias salas de cinema. E um deles foi a Benzedeira. A Benzedeira foi que se destacou nesse cenário todo. Quando a gente lançou, ele se destacou. Então a gente percebeu que tinha um potencial ali e a gente começou a escrever em festivais. Isso em 2021. Eu conheci a Maria do Bairro, né, o Manuel Amorim, no primeiro dia de aula do mestrado. Ela foi dar uma palestra de plantas medicinais e tal, como lidar com a cura através das ervas que tem no teu quintal, na floresta, dessa relação com a floresta. E quando eu falei, porque a maioria desses documentários são dirigidos em parceria, eu quis chamar outras pessoas para a gente dividir dialogar esse processo. E quem faz a parceria comigo é o Pedro Alaia, que também eu conheci no mestrado. Ele é performer, ele faz performance, ele é ator, e a gente dirigiu junto esse documentário. Então ele tem uma relação maior com a Maria, então eles disse, vamos fazer com a Maria do Bairro. Perfeito. É um personagem que, enfim, super funciona. E a gente foi lá, passamos 2 dias com a Maria do Bairro, e a gente tentou, ao máximo, não interferir naquele processo, ser uma câmera contemplativa daquele momento dela. A gente gravou 2 dias direto, muito material para tirar. Foi bem difícil contemplar 15 minutos desse processo. Mas a gente queria, além da relação dela com a natureza, a gente queria também mostrar aquele espaço que é mágico. É um espaço realmente que o sol brilha diferente, né, naquele espaço. É um espaço bem afastado do centro da cidade e também da comunidade onde ela mora. É tipo uma ilha no meio do mangue, assim. É bem distante. Marcelo, desculpa, é que eu assisti online a Benzedeira, né? Ele já participou, ele assim, deve ter participado de dezenas, né? Talvez, né? De festivais, assim. Ele foi, assim, é um filme querido, assim, dos festivais mesmo, né? Tu participou com a Benzedeira de muitos, assim. Até a gente vai falar mais sobre isso. Mas, assim, eu vi uma linguagem de documentário na Benzedeira, né? Assim, bem moderno mesmo, sabe? Assim, uma linguagem de documentário, assim, de que deixa a vida fluir, sabe? A vida vai fluindo enquanto tu vai capturando aqueles momentos desse personagem fabuloso que vocês encontraram, né?
De onde é que surgiu essa tua linguagem do documentário, assim? Como é que tu desenvolveu ela, assim? A tua proposta enquanto documentarista também, né? Assim, qual era o teu objetivo como documentarista, assim? Engraçado que o formato, né, o formato da série, ela se baseou no primeiro episódio, que foi a Bezedeira. Então, eu captei todo. Eu tinha uma proposta, e quando eu cheguei na montagem, né, porque eu acabei, por causa do recurso, eu também tive que montar. E hoje eu prefiro montar os documentários, porque, assim, é muito complicado, às vezes, dá para outra pessoa. Ao mesmo tempo é complicado, mas ao mesmo tempo é bacana tu ver outra visão, né, outra proposta né, de olhar para aquilo. Mas eu gosto de montar meus próprios projetos quando é documentário. Então, quando eu botei na mesa de edição, eu disse, o que eu tenho aqui? Eu gosto muito dessa ideia de imagem, de textura, de imagem, né, do poético, da imagem poética. E, para dizer a verdade, uma das minhas referências de documentarista, também, do documentário, foi o filme Reflexo do Lago. Na verdade, o Fernando, o meu projeto de mestrado foi baseado numa das obras do Fernando Sektovich. E além de tentar fazer uma linguagem de ficção para o documentário, né, aquela estrutura de apresentação, né, a apresentação, né, virada, tentar colocar essa estrutura de ficção dentro do documentário, eu também gosto de mostrar um pouquinho de imagem poética, tentar com que a pessoa consiga absorver aquele mesmo espaço, né? O que eu senti naquele momento. Então, a minha referência do Reflexo do Lago foi o áudio, que é super importante, né? A gente se preocupa muito com a imagem, mas às vezes esquece do áudio. É verdade, bem bom, né? O fole, né? Aquela questão de você ver o fogo e ver o estalado do fogo, ver o vento, não ver o vento, já ver a paisagem, sentir o barulho do vento, ou seja, dar aquele respiro, não ser uma coisa em que todo tempo alguém está falando, alguém está falando alguma coisa, mas ter aquele tempo para você respirar. Até também dá aquela questão do ritmo, né? Que você está aqui tenso ou olhando, prestando atenção na entrevista, e depois você tem um momento de só contemplação, você olhar aquele espaço e sentir qual é a diferença que ela também, a Maria do Bairro, tem naquele mesmo espaço. Os pássaros, né, a galinha, os pintinhos lá, o gato, o cachorro, enfim. São essas sensações audiovisuais que eu tentei mostrar, que eu tentei passar, né, daquele espaço. São atmosferas, na verdade. E é isso que eu tento, às vezes, passar dentro dos documentários que eu faço. Isso quando eu tenho essa autonomia, né, de poder colocar isso no projeto, né? Tentar não só falar, mas mostrar mais do que falar, né? Essa máxima do cinema ficcional, né? Você não falar, mas mostrar. Tem mais silêncio, né? Tem esse ritmo de silêncio e fala, né? Assim, é um exercício estético também, né? A benzedeira poético também, né? Ele não tem pressa também, né? Ele não tem, ele é sobre um tema que é um tema que precisa de uma certa urgência, né, Marcelo? Falar dessa cultura que está se perdendo, né? É um tema urgente, né? Dos saberes fazeres da Amazônia. Só que essa urgência não precisa ser contada de uma forma rápida, até porque ela acontece dessa forma cadenciada no seu local, né? Então tu consegue transportar essa vida contemplativa e num filme extremamente curto, né? Assim, tipo, assim, a benzedeira, assim, tipo, ela dá uma vontade de ficar acompanhando ela mais tempo, assim, né? Assim, é como se tu ficasse testemunha da vida de uma pessoa que tu podia ficar lá mais um tempinho, assim, né? Só que tu optaste pelo formato curto até, né? Mas deve ter muito material bruto guardado, né? Engraçado que o primeiro festival que a gente participou foi o Sesc, foi no Sesc, e depois no Tarrafa, em Santarém.
Mas aí depois a gente acabou indo para o Olhar do Norte, onde a gente recebeu 2 prêmios, melhor direção e melhor atuação da Bezedeira. E a gente recebeu uma crítica muito, assim, uma crítica que eu adoro de ler, de ver o quanto a gente conseguiu expressar nesse projeto. Mas a primeira vez que eu saí para um festival foi o FICA, foi lá em Goiás, e achei interessante como as pessoas assim, tiveram essa mesma impressão que tu falaste agora, tipo assim, e aí, eu quero mais, tipo assim, Verdade, é. e alguém disse, se tu não quer fazer um longa, eu disse, se eu fizer um longa, acaba com esse, se eu aumentar mais, vai acabar com essa ideia de querer mais. Você, tipo assim, Tem razão nisso mesmo. quer saber mais? Pode conhecer ela, pode vir a Bragança, pode conhecer ela. Mas acho que o filme acaba ali, é aquilo. É aquilo mesmo. Assim, se colocar qualquer mais coisa. Acho que o filme ele tem um tempo. E às vezes, quando eu estou mostrando, é esse o tempo que ele pede. Assim. Ele vai me dizendo, é esse o tempo. Tanto é que ele é 15 minutos e 1 segundo. E assim, eu fiquei procurando na tua página do Instagram, né? Da Sapucaia e a tua, assim, tipo, eu fiz uma lista de um monte de festivais e tá em festival agora, assim, tipo, ele tá com uma vida audiovisual em festivais, assim, que, assim, tipo, é um do Pará, das obras que eu estou pesquisando atualmente, ele é o que talvez tenha sido mais exibido, assim. Ele já teve essa vantagem de ser exibido agora pós-pandemia, né, presencialmente, né, mas também virtualmente, presencialmente, também um público bem grande, assim, ele teve tido, né, o Bezedeiro. A gente acabou, como a gente tem uma produtora, eu com a minha esposa aqui, Cecília, que faz a produção executiva dos filmes que a gente produz, e como a gente não tem distribuidor, a gente mesmo distribui. Eu nem conhecia também esse processo de distribuição, como é que funcionava. Agora que eu estou indo para esses festivais, conhecendo outras pessoas, conversando com outros realizadores, a gente começa a compreender melhor esse sistema, esse mercado, essas questões. Mas eu mesmo distribuí o filme. Entrei no Instagram de um que é muito interessante, que é Tô Por Dentro dos Festivais, uma coisa assim, o nome Tá, sei, eu sigo. e ele me mostra todos os festivais que estão abertos. Então, eu acabei perdendo em 2021 todos os festivais que apareciam. E disse, como é que eu vou saber dos festivais que há? Porque ele não te informa, né? O algoritmo ele te informa a partir dos momentos, das coisas que tu procura. Então, eu disse, poxa, vou colocar um sinalzinho. Então, toda vez que aparece um novo, eu vou lá e me inscrevo. Me inscrevi em todos os festivais que eu podia me inscrever. E por isso a gente caminhou bastante. E o meu o grande boom, assim, eu acho que foi Gramado, ter sido selecionado para Gramado, assim, foi realmente, eu fiquei estarrecido por causa, a gente estava com outro filme, Madá, a gente estava em Minas Gerais, no Sinop, eu estava descendo do aeroporto em Minas, e um telefone com DDD 51 me ligando. Eu disse, 51 não é cobrança, porque a cobrança é 11. Deve ser, já deduzi, deve ser alguma coisa de festival. Quando eu atendi, depois que ligou de novo, foi assim, fiquei assim, porque eu nunca imaginei, eu sempre falei assim, eu quero um dia estar em Gramado, mas com um filme meu. Mas nunca imaginei que seria tão óbvio. Quero voltar, mas assim, ter participado, ter presenciado todo aquele processo foi muito maneiro mesmo. Eu escrevi para Gramado, sim, porque assim, tá. Quando eu me inscrevi para o FICA, né, eu também me inscrevi não compreendendo ainda, né, em que categoria esse filme estaria, né, ambiental, enfim. Mas quando eu vi que o tema do FICA, né, que é lá em Goiás, era um tema de saúde, né, aquelas questões de medicina, então, combina, vou arriscar, não custa nada, vou inscrever. E a gente foi selecionado. Além de selecionado, recebemos um prêmio lá, né, do Júri Jovem. Recebemos o prêmio de Júri Jovem no FICA.
foi muito bacana. Acabei não estando para a premiação, mas a gente chegou o troféu aqui, enfim, porque tinha trabalho aqui, tinha que estar aqui no Festival Junino. Mas, assim, foi muito, muito, muito bacana também o FICA, né? O FICA para a gente foi, além do Olhar do Norte, que foi, né, esse start ali em 2022, o FICA também com outra premiação. E Gramado eu já tinha escrito outras vezes, eu fico tentando, né? Tinha escrito outros filmes, mas... E escrevi Brasileiro, tipo, vou escrever, não vai custar nada. Né? A gente também nunca consegue compreender como é que é feito, as curadoриas, os gostos, enfim, porque essa questão de o melhor filme, ou se é bom, ou se combina com a temática, essas coisas são muito relativas, né? Porque tem filmes bons que às vezes não corre tanto, e tem filmes que, enfim, dentro do conceito de gosto de cada um, e às vezes corre bastante. Enfim, quando eu fui para Gramado, eu vi vários filmes de lá, filmes bons, filmes que ganharam prêmio, filmes que já vinham de fora, bem cogitado, mas, assim, né, acreditando no filme, a gente estava ali para competir, né? A gente está ali estava ali para mostrar também nosso trabalho, sim, mas eu acredito que o nosso material não estava diferente de, né? Estava ali competindo, na competição. Tu sentiste que o nível estava bem bacana, assim? Tava, Ele estava tava. no nível. Inclusive, um dos colegas que eu conheci lá, né, ele disse, poxa, isso foi uma seleção bem grande, porque devido à pandemia, eles aceitaram o filme desde 2019, 2020, ou seja, não foi uma seleção de um ano só, foi seleção de filme de 2 anos, inclusive. Uhum. 2, 3 anos, né, desde 2020 até 2022. Então, assim, só de estar lá a gente já era uma vitória. E quando o Benzedeira, né, foi exibido, a gente teve um pouquinho de esvaziamento, porque o Marcos Palmeira levou todo mundo, depois que ele deu a fala dele, levou todo mundo embora, que a nossa exibição foi depois da fala do Marcos Palmeiras, na última sessão do dia. Mas, assim, foi muito bem recebido, assim. Eu fiquei muito impressionado eu realmente me emocionei um pouco com a recepção do filme, as pessoas gostaram, foi aplaudido, enfim, aquele calor naquele momento foi muito bacana. E depois também outras pessoas, você que fez, você que é o diretor da BZD, disse, parabéns, não sei o quê. E esse carinho do pós foi impressionante, assim, de outras pessoas que tu nunca viu na vida, de querer bater uma foto contigo, assim, quem sou eu, né, de estar ali, enfim, as pessoas bater foto comigo. Eu não sou muito bom de foto, eu gosto mais de ficar atrás da câmera. Mas, assim, foi bacana o carinho de todo mundo. Depois a gente teve um debate, um bate-papo depois, no dia seguinte, e foi bacana, assim. Queria muito ter levado mais uma equipe maior, como outros filmes, mas atravessar o país não é barato, né? Sair do norte Aham. para ir, às vezes é mais fácil para fora do país. É, E apesar de ter levado, ter puxado uma pessoa, né, a outra pessoa a gente teve que puxar. Então, isso tem uma despesa grande. é. Mas foi muito, muito bacana Deve a ter experiência. sido. Foi mágico, né? Assim, para quem é da área do cinema participar de Gramado, né? Marcelo, tu tá com outro filme também em trabalho, né? Em franca distribuição pelos festivais, né? Que é o Madá. Conta pra gente um pouco da história desses dois filmes que tu está trabalhando, assim, que é uma ficção e um documentário. Como é que tá sendo essa ficção, assim? Como é que chegou até ela? Madá foi feito durante a pandemia, né, com incentivo da Lei Aldir Blanc. Foi um filme um pouquinho mais robusto, um recurso maior, a gente teve possibilidade de trabalhar com mais pessoas, assim, uma coisa mais, não que organizada, mas mais compartimentado, né? Trabalhando, porque os outros a gente não tinha direção de arte. A arte a gente mesmo que fazia. E nesse a gente conseguiu, né, trabalhar com direção de arte, que hoje é também um parceiro nosso, o Jeff Cecim, que é um super profissional, que está trabalhando com a gente desde então.
Então, também deu a possibilidade de trabalhar com a Estreia Lucena, uma super atriz, assim, que eu sempre tive vontade de trabalhar com ela. Conheci a Estreia numa oficina aqui em Bragança, de teatro, eu dirigia peça de teatro aqui, então ela veio ministrar uma oficina para o meu grupo de teatro, que a gente tinha aqui na igreja, e a gente fazia Paixão de Cristo, e ela veio ministrar uma oficina, foi desde então conhecer ela, e acompanhando a trajetória dela no cinema, na TV, enfim. Aí eu disse, puxa, quero trabalhar com a Estreia. Aí eu disse, esse personagem vai cair bem para ela. Na verdade, o filme Madá é uma mistura de um pouco de um desejo de um cara, de uma pessoa, né? Um cara, na verdade, uma pessoa que quer viver, né? Fazer arte no interior da Amazônia, com todos os problemas, família, financeiros, enfim, todos os problemas. E eu quis transportar isso para um personagem feminino. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam por que tu gosta de escrever personagem feminino, enfim. É porque as minhas referências, assim, sempre quem esteve do meu lado foram, né, as pessoas mais fortes na minha vida. Fui criado pela minha mãe, junto com a minha irmã. Na verdade, tem uma complicação, que a minha irmã é minha prima, ela é filha do meu pai, que é irmão da minha mãe, que é meu tio. Só que quando a minha avó, eles Interior do acabaram Pará, né? Aquele... morar junto para um cuidar do outro, né? Assim, a minha mãe Aham. nunca casou. E eu sou adotado, então, por isso, ela, ou seja, eu sou uma pessoa da vida dela, é a pessoa da minha vida. Então, a minha referência sempre foi mulher, porque meu pai, que é meu tio, que é pai da minha irmã, ele é uma pessoa assim, né, assim, é o pai, né? Aquele pai que É, cuidava da claro. casa, da comida, enfim, não foi aquela referência de coisa. Minha mãe foi meu pai, minha mãe, né, de dizer faz isso, botar para estudar, aquela coisa toda. Minha mãe só teve até a quinta série. Enfim, essa minha referência de pessoas, né? Sempre foram mulheres na minha vida. Pessoas, né, grandes, assim, né? Então, eu sempre quis representar essas pessoas. Então, algumas referências, né, exemplos desses meus personagens são mulheres. Sim, lógico, converso com outras pessoas familiares dessa consultoria, que também não, por mais de ter essas referências, eu não sou, né, não sou mulher. Então, eu tenho essas pessoas que me dão esses auxílios, essas consultorias. Mas, assim, e eu quis colocar três mulheres que moram numa casa, uma irmã, uma mãe, e tentar também relacionar essa questão da nossa cultura de Bragança, que é forte na marujada, a dança, a música, enfim, a costura, relacionada com essa questão da cultura da marujada, né? E também essa questão do querer ser artista, né, no interior da Amazônia, né? Tentar viver disso. Mas tem todas as questões diárias, os problemas diários, os BOs diários. E também tem um pouquinho relacionado ao que eu vivi, né? De deixar o trabalho para poder fazer alguma coisa na arte. Eu fui demitido, tempo depois que eu fiz a Caravana da Imagem, eu não contei, mas fui demitido. Foi por outro motivo, porque, enfim, fui comprar, tinha que depositar um dinheiro no banco todo dia, e quando eu saí, eu parei numa locadora para comprar uns VHS que estavam sendo vendidos, porque estava trocando de DVD para VHS. E eu demorei um pouco mais, aí minha chefe disse, pode voltar para casa. Eu fui para casa assistir meus VHS, meus filmes. Enfim, eu sempre fazia isso. Então, eu tentava botar um pouquinho desses meus sonhos dentro desses personagens também. Porque, assim, são sonhos humanos, né? São relações humanas, mas sempre nessa perspectiva desses personagens femininos. Mas eu queria uma coisa leve, a gente estava no meio de pandemia, um período Aham. muito tenso, então eu queria fazer um filme tipo Sessão da Tarde, meio Disney mesmo. Então, apesar de tocar em alguns assuntos meio tensos, meio mais pesados, questão de saúde, questões né, do assédio dentro do trabalho, mas eu queria trabalhar essas questões um pouquinho mais velada, mais leve, para não se tornar pesado, para aqueles pontos em que quem realmente sentiu, sofreu, vai perceber Uhum. alguns atos, né, umas coisas mais sutis, para não deixar o filme pesado, para manter o filme como classificação livre.
para ser um filme mais aberto para todo mundo. Então, é um filme assim que correu alguns festivais, foi para o Sinop, foi para a Mostra Paralela do Guarnicê, também ganhou menção honrosa no Festival de Curta de Suzano, assim, até então é o único prêmio que ele recebeu, e também está na quinta Mostra do Sesc de Cinema, né? A gente teve essa grata notícia também. E ele está inscrito em alguns festivais, né? Assim, com menos força que o Benzedeira, mas ele está caminhando assim, caminhando bastante. Assim. É um Olha, filme que teve alguns interessante. problemas, mas saiu. Marcelo, acaba que tu acha que talvez o caminho mesmo, por essa repercussão grande que teve Benzedeira, tu vai seguir nessa corrente documental ou tu vai tentar desenvolver os dois tipos de ficção e documentário ao mesmo tempo? Que é a partir da repercussão fabulosa que teve Benzedeira, de certa forma dá uma força maior, né? De contar mais histórias desse lugar, né? Enfim. Eu sempre tive dificuldade de dizer assim, por que você está fazendo esse filme? E às vezes, na verdade, isso que transforma às vezes o filme mais rico. Que assim, eu amadureci muito nesse processo, porque às vezes assim, eu quero fazer cinema, enfim. Às vezes a gente, eu quero fazer cinema, não sei por que eu estou fazendo, eu quero fazer. Mas às vezes né, essa motivação, essa coisa que te motiva, é que talvez vai dar mais potência para o teu filme. E eu acho que esse desejo de querer mostrar um pouco né, da nossa cultura, da nossa linguagem, da nossa tradição, foi o que me motivou bastante, de tentar dividir com outras pessoas daqui mesmo, da nossa Amazônia, talvez não presenciou. E também tem aquela questão, né, de procurar em que lugar eu vou caminhar, né? Qual é o meu lugar, né? Que lugar é esse que eu vou percorrer? Então, dentro desse processo, eu percebi que o caminho que eu posso percorrer é o caminho do realizador da Amazônia, do realizador da cultura da Amazônia, dos saberes. Eu acho que esse processo que talvez eu consiga caminhar, né? Tu tens Mas uma assim, produtora agora, né? ainda caminhando ainda. A gente Uhum. conseguiu, assim, mas ainda não tem força para se manter como pelo menos uma produtora de médio porte. Mas a gente pretende realmente elevar um pouquinho mais esse projeto de produtora. Então, assim, eu pretendo sim trabalhar o documental. Gosto muito né, da questão da tradição oral, da linguagem, desses saberes, né, de você ouvir o outro. Tanto é que o Bragança, Cidade do Trem, o que me motivou a fazer esse filme, justamente foi saber que o Bragantino não tem esse sentimento de a Estrada de Ferro de Bragança. A gente tem pessoas que pessoas que trabalharam, pessoas que, que vivenciaram esse momento, mas eu percebo que Castanhal, por ter O né, trem, a máquina, lá, né? a máquina tem algo mais concreto, tem mais essa sensação, acho que essa palavra que eu não queria usar, mas eu vou usar essa sensação de pertencimento É nesse isso momento. mesmo. E eu, nesse processo, descobri que o pai trabalhou, informalmente, mas trabalhou na Estrada de Ferro. Tanto é que ele participa. Esse senhor de vermelho que eu botei, não coisa, ele é meu pai, é irmão da minha mãe. Ele É, trabalhou na Estrada de Ferro, na é verdade, na criança. engraçado que tu fala sobre duas coisas que são memórias que tu escuta, mas que tu não viveste, né? Os cinemas de rua e o trem, né? Então acaba ficando uma espécie de fantasma assim para as pessoas, né? O trem em Belém também é isso, já não tem nem quase ninguém que conte história, mas que teve um trem em Belém mesmo. Nós não temos também essa conexão com essa antiga estrada de ferro também. E eu não queria contar a história da Estrada de Ferro. Isso aí a gente consegue. Na verdade, esse é o ponto, né?
tanto é o Benzedeira quanto a Estrada de Ferro, ou os outros, eu não queria contar como acontece o processo, em mil, essa coisa mais historiográfica, né? Eu quero contar essas histórias a partir das memórias mesmo, você contando. Fala, o que você sabe? Se é verdade, se não é verdade, acho que não cabe essa... Na verdade, eu não gosto muito de colocar isso no filme. Isso é verdade, isso é mentira. Não, eu gosto de provocar. A ideia é provocar aquele momento, provocar aquela situação. Porque, por exemplo, esse da Cidade do Trem, quando a gente lançou, muitas pessoas dizem, eu trabalhei, eu vivenciei, eu andei. E isso, para mim, já foi super bacana. Já Uhum. foi o resultado do filme. De outras pessoas dizendo, eu vivi, que bacana, minha avó trabalhou, começaram a surgir esses outros depoimentos, essas outras falas. E eu consegui pegar o depoimento de 3 pessoas, porque também foi num período de 2021, que também estava meio tenso ainda a Covid, foram 3 pessoas idosas. Eu tinha muito essa preocupação. E também o filme tem essa tensão de mostrar que essas memórias estão se acabando a partir da memória dessas pessoas também. São pessoas de 78, 76, 70, 80 e poucos anos. São pessoas que a memória também vai falhando. E esse silêncio, em alguns momentos eu gosto de deixar o silêncio. Esse momento da pessoa tá buscando na memória, que essa memória também está fugindo, tanto dessas pessoas que estão, né, que são detentoras dessas memórias, quanto a memória que realmente ninguém mais toca nesse assunto, também está indo embora É, com essa memória dessas pessoas. legal. Então, assim, o que me motiva mesmo é essas conversas, esse diálogo, assim, com essas pessoas. E é interessante Espero. que eu converso com documentaristas também jovens, né, jovens realizadores documentaristas também amazônicos, né, paraenses amazônicos, e que resolvem documentar o mundo que eles não viveram, né? É muito legal essa coisa de tu, ao mesmo tempo que tu tentar ir atrás de uma história que tu não viveste também, é essa vontade também de conhecer também. É uma curiosidade também, não é apenas é uma mente curiosa que quer conhecer aquela história, né? As histórias estão em aberto, assim, tu vai tentando amarrar essas histórias a partir das tuas imagens, dos teus relatos, né? E pensando nessa coisa também de resgatar a memória também, resgatar, desculpa o uso da palavra, de capturar essas memórias, né? Como é que tu tá sentindo, assim, como é que tu sente uma perspectiva de que tu faz história agora, né? A gente está fazendo história agora, com nossos projetos, com nossas coisas, com a nossa própria vida, nosso caminhar, os filmes. Como é que tu pensa essa história para daqui a um futuro, assim, um futuro do audiovisual na Amazônia, assim? Assim, tipo, é porque eu sei que está um pouco tumultuado essa relação, porque está sem continuidade, os projetos e tudo, né? Os cineastas estão numa corda bamba de incertezas, de será que eu vou conseguir fazer meu próximo filme? Como é que vai ser a coisa toda nessa perspectiva de um novo governo ou de um velho governo que sepulte definitivamente a Ancine e os mecanismos de fomento, né? Como é que tu está sentindo esse momento agora? Que história tu queres que contem desse nosso momento no futuro? Assim, qual é esse lugar que a gente está e o lugar que a gente quer ir dentro desse audiovisual, sabe? É engraçado que, deixa eu me lembrar. Assim, o que me faz fazer audiovisual é realmente contar essas histórias, criar esses universos. Quando eu vou para a ficção, né, criar esses universos que de alguma forma dialogue com alguém, passe alguma sensação que seja. Eu acho que a ideia é tentar passar sensações, provocar diálogos. Que acho que a ideia do cinema é essa, não é chegar e dizer que isso é isso. Eu acho que quando você chega e diz, né, você fecha uma conversa, você não consegue dialogar com o seu filme. E a ideia que eu sempre quero trazer é essas questões, né, de você trazer sensações, trazer provocações, né, para que isso possa trazer diálogos.
isso tanto no Benzedeira quanto no filme sobre a cidade de Ferro, tanto no Madá, realmente é trazer um pouco desse diálogo, né? Lógico, três filmes bem diferentes, um pouco mais contemplativo, outro um pouco mais dialogado, né? Mais falado, né? Essa questão de recorte de entrevistas, um outro ficcional, com um pouquinho mais de drama, enfim. Mas cada um tem um ponto de trazer justamente esse ponto de reflexão, de alguma forma, né, para quem vai assistir. E realmente a ideia eu quero que esses filmes tenham vida longa, né, seja na internet, seja, enfim, eu quero tentar, quando alguém pede, pode passar esse filme? Seu Bezendeira, quando alguém pede, só não pode postar na internet, porque ainda está tentando correr em festivais, que eu acho bacana, porque, assim, quando a gente corre em festivais, só para falar sobre isso, eu gosto de situar, tipo assim, é uma produção de Bragança, é uma produção paraense. Eu gosto de levar o meu estado, levar essa terra para outros lugares. Quando sai uma lista de selecionados de algum festival, de alguma coisa, eu sempre procuro se tem outro paraense, se tem outra Uhum. pessoa do norte, outra pessoa assim, porque assim, é bacana ver o nosso cinema, É nosso verdade. projeto, nossas produções correndo o trecho, como diz a minha tia. Então, assim, a gente saindo. E, às vezes, muitas vezes me deixa muito agoniado, porque tu vê São Paulo, Rio Grande do Sul, enfim, ver o Nordeste, assim, tipo, Pernambuco, Bahia, né, tendo bastante produção, às vezes tu não vê nenhum filme do Norte. Às vezes eu vejo bastante de Manaus, mas eu não vejo do Pará, outras produções, assim, porque assim, eu estou falando isso agora porque eu estou acompanhando mais os festivais agora por causa do processo da Bezedeira. Eu não via antes, não sabia como que era essa caminhada antes, mas hoje eu não vejo poucos filmes paraenses caminhando assim em outros festivais. Não sei o porquê, não sei também, né? Se é justamente por causa desse momento tenso de poucas produções, né? Uhum. Ou se, enfim, se tem outra estratégia de distribuição. Mas o que eu gosto que eu quero ver é que a produção paraense sai, diz, olha, essa produção é paraense, que a gente não precise sair do Pará para ir para São Paulo, para ir para fazer cinema, que eu não preciso sair de Bragança para fazer cinema, né? Que eu possa levar Bragança para outros lugares, dizer assim, a produção feita na base do Caeté, a produção paraense, é possível fazer aqui. Tem pessoas capacitadas para produzir, né, cinema, Legal. seja documental, seja ficção. Talvez não esteja preparado para grandes, mas enfim. Mas se a gente não fazer, a gente está fazendo muitas coisas. E a gente temos a capacidade técnica para produzir. E eu acho que o Pará tem muitos talentos, muitas pessoas boas, assim, muitas referências minhas, assim, que eu tive. Eu gosto de ver as referências do Pará. Quando eu vou para o cinema, eu gosto sempre de procurar um filme brasileiro. Eu sempre gosto de ver filme brasileiro. Às vezes a gente quase não vê filme brasileiro nos cinemas comerciais. Ah, enfim, assim, e os festivais estão me dando esse panorama, quando eu participo do festival, me dando esse panorama das produções brasileiras, das produções. E vi também que é possível produzir, seja em grande escala, seja em pequena escala, é possível produzir para dizer que estão produzindo, estão fazendo. Seja grandes filmes, seja pequenos filmes, a gente está produzindo. Tem um filme que foi feito no Pará, só que é um filme da Suzana Lira chamado Socorro, feito com algumas pessoas para algumas imagens, enfim. É um filme pequeno, um filme que foi feito, acho que sem recurso, com base em outras imagens de outros projetos, que pegaram e fizeram, produziram o filme. E o filme está correndo, né? Leva o nome do Pará, bacana. E isso é possível. Eu estou falando isso porque assim, é possível fazer projetos em várias escalas, né?
projetos pequenos, projetos grandes, mas mostrar, estão produzindo, estão fazendo, estão contando história. Por exemplo, o filme que ganhou o Kikito de melhor filme de produção, o Júri Popular, a melhor montagem, a maior parte do filme foi feito em celular. Assim, quando você vê festivais, você vê que é possível que outras pessoas filmes com capacidade técnica absurda, sem precisar ter equipamentos grandiosos. Basta não, né? Mas assim, que é possível contar. É difícil, é difícil. Não vou dizer que também que é um mar de rosa, que o processo para chegar até aqui foi muito longo. Tem certos momentos de assim, será que eu estou no caminho certo? Será que eu continuo? Eu estou gastando muito tempo, muito, às vezes, para fazer curso para fora, eu tive que gastar dinheiro. Então, assim, será que isso vale a pena? E eu acho que hoje eu consigo dizer que vale a pena. Demora, não é algo muito, mas vale a pena. E esses filmes, a ideia é ficar para a posteridade, para mostrar para as pessoas que não vivenciaram, assim como eu, que fui buscar essas coisas que eu não vivenciei, mostrar para outras pessoas que também não vivenciaram, que podem dizer, poxa, bacana, tem isso, porque às vezes nossas memórias falham, né? As nossas memórias, elas nos enganam, as nossas memórias, elas nos deixam... será que eu fiz isso mesmo? Hoje, com tanta coisa, com tanta imagem, a gente é bombardeado com tanta informação, tanta imagem, que às vezes a gente realmente vai cortando algumas coisas da nossa mente. E a nossa memória, às vezes, vai falhando. Então, assim, o audiovisual, acho que deve ter também essa função de salvaguardar, de guardar essas informações, essas memórias, seja hoje na internet, nas nuvens, ou, enfim, nas itinerâncias. O benzedeiro está correndo aí, onde alguém pede para ir, eu, tipo assim, mando o link, enfim, eu estou... E assim, espero que ano que vem a gente consiga, né, a gente está com inscrição de festival até o início do ano que vem, e aí no início do ano que vem a gente deixa disponível para todo mundo assistir. Mas quem quiser, é só pedir para mim que eu mando o link. Legal. Bacana, Marcelo. Foi legal que a benzedeira deu uma. Ela deu um banho de descarrego, digamos assim, né? Então, assim, tipo, acabou a pandemia, assim, a pandemia deu aquela amenizada, tu tomaste esse banho de cheiro com a benzedeira, que deu uma força boa, né, para a tua produção, ela percorreu esse Brasil todo, eu acredito, assim, que teu trabalho, ele assim, importante mesmo, assim, tipo, eu vejo já como uma referência de uma cidade, né, isso é uma coisa muito forte, né, tu pensar assim numa cidade como Bragança, tu ter uma referência, o São Marcelo, aí Santarém tu tem o Emano lá, sabe, e isso é uma coisa que vai só potencializar isso para que surjam Castanhal também, Óbidos, Marabá, que Marabá tem uma produção, mas que também eu estou ainda correndo atrás, mas assim, eu te agradeço muito e te dou todos os votos e a gente está aberto também a parcerias, a qualquer coisa que tu tiver a fim de fazer, divulgar, conversar, dicas e tudo mais. Assim, eu te agradeço muito, Marcelo. Mas é isso, obrigado pelo espaço, a gente também está aqui, a gente está aqui para qualquer parceria, Legal. ação, e a gente vai tentar levar Bragança para o Pará, para onde a gente puder nesse mundo, sempre estampar o cinema paraense